Turma, vocês estão bem? Tudo bom com vocês? Então, deixa eu conversar hoje. Hoje eu vou falar sobre um jogo que eu postei no Instagram semana passada, tá? E hoje eu vou mostrar com mais detalhes sobre a versão que eu postei no Instagram. Antes, né, de eu falar do jogo, curta o vídeo, se inscreva, né, compartilhe aí o conteúdo, tá bom? E deixa um comentário aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do jogo, combinado? Enfim, vamos ao vídeo. Cara, a maioria dos jogos que eu estou postando, os vídeos que eu postei foi jogos do Mega Drive, tá? E esse aqui é mais um deles, beleza? Principalmente porque eu gosto muito de jogos assim de pixel art, né? Pixel art, tá? E pra quem mexe com desenvolvimento de jogos assim, tem o maior cuidado com as pixel arts, porque basicamente a pixel art, os personagens vende o jogo, tá? Pensando aí como designer de produto, designer, do projetista, né, dos jogos que está montando ou planejando montar, cara, a porta de entrada é o personagem principal, e o personagem principal tem que ser marcante, entendeu? Porque basicamente ele que vai levar o jogo até o final, tá? E aqui, por mais que o personagem, o Kid Camaleão, seja um personagem mais ou menos básico, né, usando óculos escuros, calça jeans e blusa branca, cara, ele traz muitos adolescentes e jovens aí do começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Aquela ideia de pegada de rock, de punk, essas coisas assim, entendeu? Então traz muito esse traço aí desse jovem mais outsider aí que queria meio que dar uma mudada aí nas estruturas, né, da sociedade. Era coisa que eu cresci vendo, entendeu? E fazia parte aí da nossa cultura, tá? Mas enfim, o Kid Camaleão é um jogaço aí que traz esse ator aí do jovem aí pro jogo. Em tempos onde que as pessoas estavam desenvolvendo jogos muito parecidos com o Mario Bros, né? O Kid Camaleão era mais ou menos isso, cara. E ele foi desenvolvido aí pra poder concorrer contra o Mario Bros, tá? Então assim, o Kid Camaleão foi desenvolvido por Mark Cerny, tá? E esse desenvolvedor, ele trabalhou junto, né, com a equipe do Sonic, beleza? Trabalhou nos jogos de Jax e os jogos aí do Crash Bandicoot, tá? Então o cara trabalha literalmente com esses personagens mascotes. E, gente, cara, eu tinha mencionado nos jogos aí de Rayman e outros jogos de mascote que o mais importante é você notar as mecânicas de desenvolvimento dentro do jogo. Isso você vê, vamos dizer assim, uma certa ciência na forma de formular os obstáculos e coisas do tipo. Fora que os personagens também têm traços bem marcantes de acordo com o perfil que eles foram desenvolvidos. O que eu quero dizer é o seguinte: se você estiver jogando aí com o personagem do Crash, ele é um marsupial e tem todas características fantásticas relacionadas ao personagem, entendeu? O Sonic, no caso ali, é um personagem que corre bastante, tá? Não sei se necessariamente o porco espinho aí corre tanto, entendeu? Só que para poder dar uma dimensão aí, no caso do Sonic, que era, vamos dizer, é o mascote da SEGA, ele precisava demonstrar as mecânicas que o Mega Drive poderia desempenhar quando você estivesse com o jogo, quando você estivesse jogando Sonic, tá? Então, cara, você vai vendo as certas mecânicas que cada personagem tem relacionado aí ao jogo, tá? Então, assim, você vai percebendo que cada um desses mascotes, eles têm significados importantes dentro do que o plano de marketing e de desenvolvimento foi desenhado para eles, tá bom? Então, assim, são coisas interessantes até para você pegar, dar uma estudada e se até montar projetos de estudo de marketing para você mostrar para as pessoas, entendeu? Então é muito interessante isso, tá? Então, assim, o Kid Camaleão, já que eu já fiz essa breve apresentação, essa chuva de ideias aí, esse brainstorm, tá? Vamos pra história então, vamos pensar aí, né? O jogo traz aí o Red
Headbreed. O vilão, o boss aí do jogo, que queria tomar conta de tudo. Ele acabou meio que raptando a mente dos jovens que estavam jogando o jogo e se libertou de sua inteligência artificial normal, né? Dentro dos padrões aí que foi desenvolvido o personagem, tá? E em sua realidade virtual, ele começou a tomar conta e meio que sair fora do jogo, pra tomar conta de tudo, né? Tomar conta aí dos jovens, tomar conta do plano, essas coisas todas mais, tá? E assim, cara, o personagem, o Kid Camaleão, né? Ele tá ali num plano pra poder enfrentar o Heavybreed e libertar as crianças aí, os jovens, do domínio virtual e real, aí, não sei, do Heavybreed, tá? Gente, o que tem nesse jogo que eu acho interessante, que inclusive vou trazer outro jogo pra vocês, é as possibilidades de personagens que você pode assumir dentro do jogo, né? Levando em conta muito aquelas ideias de você escolher personagens dentro do jogo, tá? Então, assim, e fora que cada personagem, como um bom jogo vai trazer pra gente, né? Um bom jogo proporciona aos jogadores as possibilidades de cada personagem ao jogar o jogo, tá? Então, assim, são muito interessantes, né? Vamos aí numerar aí pelo menos o que eu sei, tá? Então é o seguinte, a gente começa aí com o Kid Camaleão normal. Aí na primeira fase a gente pode jogar aí com o alpinista, tá? Que ele usa uma máscara de ferro, usa uma armadura que ele sim, ele ao cair sobre os tijolos, ele sai destruindo tudo, tá? Você tem o samurai, eu acho bem estiloso o samurai, ele não tem muita força, mas assim, ele é interessante. E você tem um personagem que parece um rinoceronte, cara. Ele usa uma armadura com a cabeça parecido de rinoceronte, com chifres, essas coisas assim de rinoceronte. E ele sai assim, o ataque dele é sair golpeando tijolos de metais, assim, de aço, que tiver à sua frente, entendeu? Então, assim, ele vai limpando tudo como se fosse um Juggernaut lá do X-Men, tá? Então é mais ou menos isso. O outro personagem interessante que a gente joga também é tipo uma cópia do Jason, que ele joga machado. Porra, o Jason na época fazia um sucesso danado, né? O Jason da Sexta-feira 13, tá? Enfim, outro personagem interessante é o piloto de tanque, cara. É muito engraçado. Você tá pilotando um tanque, você começa a jogar caveira, cara. É muito louco, tá? É legal até vocês tirar essa dúvida jogando o jogo, tá? E outro personagem interessante, acho que tem mais 3. É tipo um personagem que tem um capacete com umas asas e ao momento que você salta e começa a girar, ele consegue voar, golpear o que está acima, né? Se o alpinista, quando ele salta, ele começa a destruir os tijolos que estão abaixo, então esse personagem que voa com capacete de asas, né, parecendo um velocista, ele voa e golpeia todos os tijolos acima, tá? Então, assim, dependendo da posição que você estiver com ele, você consegue golpear o que está ao lado e o que está abaixo ou acima. Só que você tem que fazer isso do jeito certo, tá? Senão você toma dano, beleza? Então você tem que se atentar a esses detalhes aí. Turma, as fases, cara, são as fases básicas aí. Não quer dizer que sejam ruins, não, pelo contrário. Tem toda uma atmosfera de jogos da época, entendeu? Que acho que às vezes é bom a gente pegar, dar uma jogada pra gente trazer essas mecânicas em conta. E se, por exemplo, se estivesse desenvolvendo algum jogo, é muito interessante porque é como se fosse um beabá para mecânicas de jogos, entendeu? Esses desenvolvedores, eles trazem muitas, assim, raciocínios lógicos, assim, que são muito interessantes para você pensar no seu desenvolvimento, tá bom? Muito bacana, tá? E assim, cara, são fases que vai ser de acordo com... vai trazer coisas interessantes para cada personagem ao momento que você estiver jogando. Eu estou notando isso porque, por exemplo, esse tal velocista, você pode jogar com ele em muitas fases. Você pode tirar muito proveito do poder dele para você se locomover, tá? O problema dele, como eu disse, é que ele não golpeia tijolos que estão abaixo dele, entendeu? Então, quando você tiver fases onde tem muitos tijolos que você precisa quebrar para você passar para outras partes da fase, você vai acabar perdendo aí o personagem, tá? Infelizmente tem esses detalhes. Outro personagem interessante também, que é a mosca, cara, né? Inclusive, vocês estão vendo aí, são personagens, maioria ou de jogos ou de
filmes. Tem um filme dos anos 80 e da mosca, muito interessante, recomendo demais vocês verem, pra vocês verem assim, como é que é interessante a ficção científica pra abordar aí essa ideia de se transformar em uma mosca. E é um remake de um filme antigo, tá? Esse filme dos anos 80. Inclusive o ator, ele fez um dos personagens aí do Parque de Dinossauros. Depois dá uma olhada lá, tá? Enfim, cara, você diminui o tamanho e você consegue meio que se esgueirar pelas paredes e saltando. O salto é muito bom com a música, tá bom? Muito interessante. E o outro personagem que eu não entendi, na verdade, o último deles, ele consegue meio que materializar tijolos em certas partes. Assim, seria muito interessante se pudesse materializar em vários outros lugares, mas não. Ele materializa tijolos que estão escondidos, tá? Não é em todo lugares que você vai poder usar esse poder que ele tem, tá bom? Mas ele não é tão bom, mas não é tão ruim. É só mais um personagem, beleza? E, cara, pra ciências, assim, pra conhecimento da gente que joga jogos de 16 bits, coisas assim, cara, esse jogo traz toda a atmosfera, né? Toda a atmosfera de jogos da época de Mega Drive, tá? E ele é um dos jogos, assim, que eu posso dizer que traz muitas coisas interessantes, se comparado aos outros jogos, assim, que não são tão bons no Mega, tá? Inclusive, depois eu tenho que trazer aqui pra poder a gente conversar aqui e questionar junto com vocês, beleza? E, cara, acho que é isso. Recomendo demais você jogar, entendeu? O jogo é muito louco, muito divertido. Vai com calma, vai curtindo as fases, entendeu? Vai se divertindo com o que o jogo tá te dando. Pensa que esse jogo, cara, ele você não tem que pagar pra você jogar dentro do jogo. A maior vantagem desses jogos são isso. Existe um mercado dentro do jogo, né? Essa praga aí de jogos, de mercados dentro dos jogos. Sinceramente, isso aí eu acho que a pior coisa que apareceu desde muito tempo. Pra mim, pessoas como eu que cresceu vendo os jogos sendo desenvolvidos, essas coisas todas, pra se transformar em plataformas de venda pra empresários aí que nem se importam com o conteúdo que tá sendo desenvolvido, tá bom? Enfim, gente, comenta aqui embaixo que vocês gostaram do vídeo, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Tenham uma ótima semana e fique de olho aí que a gente vai trazer mais conteúdos interessantes aí durante a semana, tá bom? Enfim, agradeço a atenção de vocês, uma ótima jogatina, paz no coração de vocês, desejo que vocês estejam bem, tá bom? Que vocês tenham uma ótima semana. Procure conteúdos, preste bem atenção, procure conteúdos que façam você se sentir melhor, te dar prazer, sacou? Porque a vida não é fácil, cara. A gente trabalha feito maluco pra poder ter um pouco de segurança, entendeu? Sacou? E a gente precisa de um momento de diversão, seu momento de diversão, tá? Pra você desligar da sua vida, porque a vida não é fácil, vocês sabem disso, tá? Tenha o seu próprio momento aí pra poder descansar, tirar, não só jogo, tá, gente? Um momento com a família, conversar, entendeu? Levar a vida mais leve, por mais que a vida seja que venha te cobrar de coisas assim, que às vezes as pessoas que estejam à sua volta não saibam o que está acontecendo, tá? Então, assim, tenta levar numa boa, entendeu? É o meu desejo de coração pra todos vocês que me seguem, beleza? Enfim, gente, agradeço a atenção de vocês, tudo de bom e até a próxima.